o Ministério da Educação voltou atrás na decisão de penalizar com bloqueio de verbas, especificamente universidades que promovessem bagunça em seus campos. Acho que a expressão foi balbúrdia que o ministro Weintraub usou na ocasião. Sendo assim, o mesmo corte planejado para elas será estendido a todas as universidades federais. No entanto, incidirá sobre a verba prevista para o segundo semestre do ano. O MEC informou por meio de nota que, abre aspas, o critério utilizado para o bloqueio de dotação orçamentária foi operacional, técnico e isonômico para todas as universidades e institutos, em decorrência do contingenciamento de recursos decretados pelo governo, que definiu o bloqueio de 5,8 bilhões de reais do orçamento da pasta. A nota informa ainda que a pasta, abre aspas, estuda aplicar outros critérios como o desempenho acadêmico das universidades e o impacto dos cursos oferecidos no mercado de trabalho, fecha aspas. Acho que a desculpa foi na linha do bloqueio seletivo, mas vamos lá, girando Vera Magalhães. Pois é, ele percebeu que aquele critério não se sustentava, que ele seria vítima de uma chuva de ações, né, e com razão, e recuou daquilo que nós condenamos aqui ontem. Portanto, a crítica, quando fundamentada, muitas vezes serve para que o governante reflita e volte atrás em decisões equivocadas. No MEC isso tem sido quase diário, né? O exercício quase diário. Era assim com o Vélez Rodrigues, continua assim na gestão Weintraub, porque ele parece querer manter a tônica da gestão do seu antecessor, que é pautar suas declarações, suas prioridades, seus atos por questões ideológicas, sobretudo. Mesmo após o recuo, ele fez uma declaração no Twitter dele, dizendo que, olha, é mais fácil pedir dicas para um diabético sobre doces do que um reitor de universidade, um reitor de esquerda, estar aberto ao diálogo, ser democrata ou algo do gênero. Isso mostra um componente que eu mencionei aqui ontem, que é o fato de que o ministro narra sempre ter sido perseguido ideologicamente pelas suas posições na Universidade Federal de São Paulo, na qual ele é docente juntamente com o seu irmão Arthur. Então, esse caráter de um certo ressentimento com essa forma como foi tratado e um tom de revanchismo sempre afloram das falas do ministro. Era bom que ele superasse essa fase. O recuo parece ser já algo neste caminho. Ele parece que agora ele está se deixando dominar pelo gestor de recursos, que foi ali o tempo inteiro na iniciativa privada, pelo economista, e decidiu aplicar um caráter isonômico, um caráter linear ali de corte de recursos, levando em conta aquilo que eu também mencionei aqui ontem, que o programa de governo do Bolsonaro, do qual ele é um dos autores, já fala em priorizar a educação básica na hora da dotação de recursos. Então isso, como eu disse ontem, é defensável como política pública. Você pode concordar ou discordar, mas é uma política pública com começo, meio e fim, baseada aí numa evidência, qual seja a de que é preciso melhorar o acesso a creches, a educação básica, e que essas são as prioridades para o país começar a galgar postos melhores na educação. Então, é triste que tenha de haver corte de recursos nas universidades, porém, é uma prioridade desta gestão, a educação básica. Se isso for feito com base em critérios lineares e não meramente discricionários, tipo balbúrdia, então, menos mal. Alexandre, sua leitura. O MEC realmente continua nessa contenda com a comunidade acadêmica, com a direção das universidades, anda gerando ainda muito mais calor do que propriamente energia, né? Então, o que acontece é o seguinte: a educação brasileira é um desastre, tira as últimas colocações no PISA, em tudo. A gente tem uma dificuldade enorme de emplacar pelo menos uma, duas ou três universidades brasileiras entre as 200 melhores do mundo. Então, a educação pode e deve sempre ser discutida, repensada, melhorada. Acho que quanto mais debate, melhor. Agora, isso não é para ser resolvido e imitada em rede social. Isso não é para ser discutido no Twitter de uma maneira assodada, de uma maneira que
cria esse clima de contenda, de guerra, como se fosse uma disputa ideológica. Porque aí, se ficar parecendo realmente que é uma disputa ideológica e não pela educação, pela melhoria e pelo progresso da educação, a gente vai continuar tendo problema. A gente já tinha problema na época do Vélez Rodrigues, como foi mencionado pela Vera, e vamos continuar tendo com a gestão atual. A gente precisa urgentemente repensar o modelo de como esses orçamentos são feitos, de como esse dinheiro é gasto. Universidade não é para ser parquinho temático de adolescente tardio, é para produzir ciência, conhecimento, inovação, é para fornecer mão de obra qualificada para o mercado, é tudo isso, ok. Mas a maneira de resolver isso é com trabalho, com seriedade, com gente qualificada e experiente na área, e não criando confusão e mitadas em rede social. Agora, Carlos Andreas é quem comenta. Pessoal, o ministro da Educação é um militante. Ele tem uma agenda consistente com a guerra cultural que se quer promover no Ministério da Educação. Nada mudou, senão o ministro. E o que significa a mudança de ministro? Isso é muito importante. Ele é mais capaz, mais qualificado para executar o projeto do que era o Vélez Rodrigues. E, portanto, vai desdobrando a sua agenda e testando os campos. Aquilo que ele apresentou ontem, de penalizar orçamentariamente 3 universidades porque promoveriam balbúrdia, é a expressão desse projeto, que é potencializado por um óbvio ressentimento que ele tem na condição de professor universitário por ter provavelmente sido perseguido por reitores. Ele odeia a figura de reitor de universidade federal, talvez tenha os seus motivos. O fato é que apresentou, usando o conceito de balbúrdia, uma iniciativa inconstitucional, eu falei aqui, que lhe daria alguns processos por improbidade administrativa. Diante da reação, porque ele escuta o programa, ouviu a Vera ontem, recuou, ampliando esse corte orçamentário para todas as universidades de maneira isonômica, talvez encaixado no trilho, com o qual eu concordo, de se valorizar a educação básica, a educação fundamental. Os jovens chegam à universidade, qualquer universidade, inclusive particular, com dificuldades gravíssimas de leitura, com um grau de analfabetismo mesmo, com incapacidade de abstração extraordinária. Então o problema passa por aí, mas não esperemos de alguém que fez as escolhas que o ministro fez, abrindo mão da sua carreira na iniciativa privada para se jogar à militância bolsonarista, não esperemos dessa figura algo inconsistente com aquilo para o que foi designado.